Certo, gente. Então, a gente vai agora corrigir a atividade, tá? Página 241. A primeira questão pede para você ler o texto, né? E depois responder as questões A e B, né? O texto, né? Os povos se enfureceram selvagemente, a fúria dos reis cresceu, igrejas foram assaltadas pelos heréticos e defendidas pelos católicos. No entanto, nestes tempos em que o estudo das letras declinou e desapareceu, as cidades da Gália não mais se encontram estudiosos da literatura para descrever os acontecimentos dessa época. Por isso procurei escrever para gerações futuras a memória do passado. Aqui é um texto, né, de um bispo. Ele vai relatar esse período histórico. A letra A está perguntando a quais acontecimentos históricos o texto se refere. Está aqui no início do texto, da página 239, né, está falando sobre exatamente a invasão dos bárbaros, tá? Refere-se aos acontecimentos ocorridos ao longo do século V depois de Cristo, que esse século, esse período, né, o ano de 495, foi o ano que marcou a queda do Império Romano. Foi quando os romanos eles invadem a cidade de Roma, a capital do Império, e marca o fim do Império, tá? Então, vocês vão colocar, né, refere-se aos acontecimentos ocorridos ao longo do século V depois de Cristo, quando o Império Romano do Ocidente sofreu ataques constantes dos povos bárbaros, principalmente dos germânicos, e viu-se então esfacelado, fragmentado, ok? Essa é a resposta da letra A. A letra B está perguntando, nesse contexto histórico, qual o papel desenvolvido pela igreja no plano cultural? Tá? A invasão do Império, vocês conseguem imaginar o que é que foi a invasão do Império, né? Vocês já devem ter estudado isso em história. Com certeza, a invasão do Império, imagine você ser invadido por um outro povo. Então você perde o lar, né, o comércio, o dia a dia das pessoas é totalmente modificado, né? As pessoas elas ficam sem referência, acontece o caos, tá? A população ela vivencia o caos. Foi o que aconteceu na Europa nesse período. A Europa vivenciou um caos, certo? Em relação ao governo, né? Vai ser milhões de pessoas que vão perder um direcionamento, vão perder uma referência de liderança política. Eles não vão ter mais líderes políticos. Toda uma organização social vai ser totalmente desmantelada na Europa nesse período. A Igreja Católica ela vai ser a única instituição que vai conseguir unificar essas pessoas. A Igreja Católica ela vai se fortalecer, né, porque a partir de então ela vai dar esse direcionamento, certo? Então a Igreja ela manteve-se como única instituição social supranacional. O que significa isso? É que representava a Igreja Católica ela vai preservar a cultura greco-romana, certo? Ela vai consolidar a sua organização religiosa, difundir o cristianismo e vai preservar os elementos da cultura greco-romana. A partir de então, a igreja é que vai estabelecer toda a questão cultural, né? Do que as verdades, as respostas, né, vai ser dada pela igreja e ela vai administrar, ela vai governar, né, de forma cultural, né, de forma ideológica, todas essas pessoas, né, por conta do caos, né, vivido pelas invasões bárbaras, a igreja ela vai
ela vai tomar para si, né, ela vai ser essa organização e essa instituição que vai preservar a unidade do povo europeu, tá? Naquela época. Então você pode responder a letra B, né, dizendo o texto, aqui esse texto que eu estou mostrando para vocês aqui é o texto que responde a letra B. Você lê o texto, mas você pode resumir, né, dizendo que a Igreja Católica manteve-se como única instituição social supranacional. A Igreja Católica consolidou sua organização religiosa, difundiu o cristianismo e preservou elementos da cultura greco-romana. Certo? A próxima questão, né, a segunda questão. Disserte sobre as origens e a construção da doutrina cristã. Tá? Então, aqui é duas coisas, a origem e a construção. Tá? Em relação à origem, a origem está aqui, ó. Está no judaísmo, certo? Construía originalmente uma corrente heterodoxa do judaísmo, e com o qual manteve os escritos hebraicos. Então, o cristianismo ele tem raiz no judaísmo, certo? Porque a Bíblia, que é o livro sagrado dos cristãos, ela tem o Velho Testamento, que é uma Bíblia escrita pelos hebreus, né? São textos que contam a história dos hebreus, né? E esses hebreus, eles falavam de um Cristo, né, que veio, né, que marcou a história, né, nasceu aí no ano 1 da era cristã, e o cristianismo tem o Novo Testamento, como um livro que vai falar sobre os ensinamentos, né, deixados por Jesus, vai ser escrito pelos primeiros cristãos, e esses primeiros cristãos, eles vão usar a filosofia grega, o pensamento racional grego, para explicar o cristianismo, ok? Então, você vai dizer que você vai dizer o que está escrito aqui no texto, tá bom? Você vai dizer que a origem do cristianismo no interior do Império Romano foi uma corrente heterodoxa do judaísmo, que sua doutrina manteve as escrituras hebraicas, mas as escrituras gregas redigidas pelos apóstolos e os primeiros cristãos, integrando elementos de diversas correntes do pensamento grego, tá? É o que está aqui no texto, viu? O texto ele está aqui explicando direitinho a resposta da segunda questão. A terceira questão está pedindo para você explicar a frase, né, de Santo Ambrósio: toda verdade dita por quem quer que seja é do Espírito Santo. O que é que significa essa frase, né? Essa frase está aqui na parte aqui do texto. A frase, né, com algumas variações, a frase nos diz que a verdade só foi dita e revelada por Deus através do Espírito Santo. Qualquer outra coisa que se diga não pode contrariar as verdades estabelecidas pela fé. Trata-se de uma frase que reflete o contexto cultural do período medieval, em que a fé cristã se tornou o pressuposto de toda a vida espiritual, até mesmo para a filosofia. Esta não precisava mais se dedicar à busca da verdade, ou seja, a filosofia aqui no período medieval, tá, onde a fé cristã estava acima de tudo, estava acima de qualquer outra verdade, qualquer outra ideia. A fé está acima da razão, tá? Então, aquela busca da verdade que a filosofia fazia, né, os gregos, somente os clássicos, né, Platão, Aristóteles,
Sócrates, eles vão falar muito sobre essa questão da verdade. Aqui, né, os filósofos cristãos, eles vão entender que a verdade ela é dada por Deus. A verdade, né, de fato, ela é revelada por Deus, através da fé. Então, a fé está acima da razão. A razão humana, ela é inferior à fé, porque Deus é maior que o ser humano. E Deus é que revela essa verdade ao ser humano. Ok? É isso que a frase está dizendo aqui. Então, a filosofia não precisava mais se dedicar à busca da verdade. Restava-se apenas demonstrar racionalmente as verdades da fé, tá? Demonstrar racionalmente as verdades, mas essa verdade ela é dada pela fé, ok? É isso que Santo Ambrósio está dizendo, que essa frase de Santo Ambrósio ela vai resumir toda a filosofia medieval, ok? A gente vai estudar dois grandes filósofos medievais, que foi Agostinho e Tomás de Aquino. E a tentativa, né, deles, o objetivo, né, não é tentativa, mas o objetivo deles vai ser de falar sobre Deus, de provar a existência de Deus e de explicar esse Deus através da razão, certo? Mas tudo isso começando pela fé, tá? Bom, na próxima aula a gente vai falar de um desses filósofos, ok? Hoje nós vamos ficar aqui apenas com a correção da atividade, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem mandar no PV.